Como é que eu fico sabendo se o pessoal está me ouvindo? Direitinho aqui, tá bom? Então tá. Então vamos lá. Boa noite para vocês. Estou satisfeita de estar aqui hoje mais uma vez. Estou satisfeita de estar aqui hoje mais uma vez falando sobre um tema tão importante que ainda é um tabu, mas que é necessário falar sobre isso, né? Porque o fato de a gente não falar sobre alguma coisa não implica em que não vai acontecer, né? E falando, talvez as coisas fiquem mais claras e aquilo que parecia ser um problema só meu pode ser compartilhado e um ajudando o outro. Então, vamos falar sobre esse tema do suicídio, principalmente dentro da visão espírita, né? Que o suicídio, ele é visto como uma saída, mas ele é uma saída enganosa. E a gente vai ver por quê. Então, eu vou trazer aqui alguns dados do Ministério da Saúde para a gente perceber num plano geral. Mais de 727 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. 727 mil irmãos nossos. Mais de. Por que a gente fala mais de? Porque tem o dado, mas tem a subnotificação. Né? Às vezes a pessoa desencarna depois de um tempo no hospital e aí já não fala mais que foi o suicídio. Pode ser que tenha sido a consequência daquele suicídio. A gente também não sabe muito bem dos tentantes, né? Então vamos jogar aí um valor muito mais alto do que esse. Esse é o que a gente sabe, mas tem aquilo que a gente não sabe. Tem o que fica na dúvida, né? Foi a terceira principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo em 2021. Olha esse dado, de 15 a 29 anos, a terceira maior causa. 73% dos suicídios globais ocorrem em países de baixa e média renda. Então, a gente vai tirando uma ideia sobre os fatores de risco, né, do suicídio. Esses dados mostram para a gente a gente pode fazer algumas inferências. As razões para o suicídio são multifacetadas. Nós somos seres biopsíquico, físico, social, espiritual, né? Então, tem fatores biológicos, tem fatores espirituais, tem fatores sociais. Na ciência, a gente não fala dos espirituais, mas aqui a gente jamais vai desconsiderar eles, né? Jamais. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio e que, graças a Deus, não conseguem. Então, a gente pensa assim, 727 mil pessoas morreram. Tem muitas outras que tentaram e não conseguiram. E ele ocorre ao longo da vida. Não é uma característica de jovens, de adultos, de idosos. Não, é uma característica do humano. E ele é falado lá em livros antigos, né? A gente tem culturas que falam sobre suicídio. Então, tem a cultura japonesa, em que eu sempre esqueço aquela palavra, que é o auto-sacrifício, né? Que a pessoa... Oi? Isso, harakiri, que a pessoa faz. Lá na Índia, até isso é mencionado no Livro dos Espíritos, que as viúvas, muitas vezes, eram incentivadas a pularem, para queimarem junto com os corpos dos maridos. Por quê? Porque depois que o marido falece, a vida para aquela mulher acabou. Né? Então, elas eram incentivadas porque ela não ia ser sustentada por ninguém, os filhos geralmente se forem mulheres, passam a ser da família do marido, né? Então, tem fatores culturais, tem fatores biológicos, esses fatores de risco, isso tudo que eu estou trazendo para vocês são dados da Organização Mundial de Saúde, né? Relação entre transtornos mentais, momentos de crise, que é estresse de vida, problemas financeiros, relacionamento, dor crônica, doenças consideradas incuráveis, por exemplo, com prognósticos ruins. Algumas pessoas decidem cometer o suicídio. E aí, eutanásia, não é eutanásia?
A eutanásia, às vezes, é assistido numa clínica. O suicídio, a pessoa se resolve ali do jeito que ela achar melhor, né? Histórico de conflitos, desastres, violência, abuso ou perda, grupos vulneráveis e discriminados. Então, tem os fatores, tá vendo como é que é o biológico, que são as doenças que podem interferir, tanto as doenças mentais quanto as doenças físicas. Tem os fatores sociais, como o estresse da vida, problemas financeiros e, principalmente, a vulnerabilidade. O que é essa vulnerabilidade, Camila? População LGBTQIA+, é uma população de risco, automaticamente, porque geralmente a sociedade tenta, sociedade, vulgo nós, né, porque nós fazemos parte dessa sociedade, tenta tirar essas pessoas do convívio. Então, quando a exclusão é demais, a falta de perspectiva pode se tornar um disparador da ideação suicida. Entendeu? Eu não tenho mais casa, eu não tenho emprego, eu não consigo trabalhar. Então, a vida, para mim, não presta. É melhor que eu não esteja aqui. Então, no nosso dia a dia, né, frases como: ai, eu queria sumir. Eu queria sumir. Aí você fala assim, você quer morrer? Não, imagina. Eu não vou tentar nada. Mas eu queria só sumir. Viver é muito difícil. O querer sumir é um primeiro passo. Aí a gente pensa no quê? Numa porta que se abre para o quê? Processos obsessivos. Né? Olha, eu tenho uma ideia. Eu queria sumir. Aquela ideia nasce ali pequena. E aí, de repente, ela começa a crescer, porque a gente abre espaço para a questão espiritual, para a interferência espiritual na nossa vida. Até que chega o momento que aquilo realmente pode passar a ser uma ação. Frases como: se eu morresse hoje, ninguém sentiria minha falta. Então, o que tem dentro daquela pessoa? Um sentimento de solidão enorme. Eu não tenho ninguém, né? Eu estou sozinha. E a minha vida não tem sentido. É muita dor. Gente, nós não conseguimos mensurar o que é uma vida sem sentido. O que é uma vida sem cor. O que é uma vida que não tem ânimo, desânimo, desesperança, né? Então, ouvir isso é o momento que a gente precisa voltar para nós para poder ajudar a pessoa que decidiu falar conosco. Então, se a gente escuta uma coisa assim, a nossa anteninha precisa aumentar. E aí tem um mito que fala assim: a pessoa que fala, ela não faz. Faz. Porque a gente quer que as pessoas falem, mas se elas falam, não faz. E se não fala, faz. Mas por isso a gente quer que fala. Vocês entendem o círculo vicioso? Deixa o povo confuso. Peraí, é para falar ou não é para falar? É mágica, assim, falou, não vai fazer? Não. E aí, hoje a gente está vivendo momentos em que o luto, a perda, a finalização de um ciclo é experienciado como algo que não precisa acontecer. A gente pega uma rede social, não tem ninguém triste. Não tem ninguém triste, está todo mundo feliz, está todo mundo alegre, está todo mundo no melhor ponto da sua viagem. Luto, 7 dias, nossa, você ainda está chorando por causa disso? Não, meu filho, anda, anda. Eu trabalho numa universidade e uma vez uma professora engravidou. E aí tem que tirar licença, né? São 6 meses. Só que ela estava dando aula. E aí teve que esperar o neném nascer, aí até fazer um concurso para buscar um novo professor. Os alunos ficaram ali uns 2 meses, quase 3, sem aula. Aí um aluno falou: gente, vocês são muito idiotas. A pessoa engravidou, você já tem que chamar um professor substituto. Porque quando tiver o neném, aí o outro já entra, a gente não fica sem aula. Sabe qual foi a resposta que ele recebeu? Não tem que esperar nascer. Porque a licença só é dada com atestado de nascido vivo. Porque se a criança nascer morta ou morrer depois, não tem 6 meses de licença. Não precisa de um professor substituto. Você tem que trabalhar, você tem que produzir,
Você vai chorar lá na sua casa de noite, no travesseiro, na cama quente. Mas aqui você tem que trabalhar. Então, esse é o mundo que a gente está. Não tem tempo para a pessoa ser quem ela é. O tempo está correndo. Eu não sei se vocês percebem, mas a quinta-feira está chegando mais rápido do que ela chegava antes. E a gente se perde nessas distrações. E, às vezes, o tempo cronológico passa numa situação e o psicológico não é a mesma coisa. Você está sentindo algo que o mundo não está vendo, que o mundo não permite que você sinta. Então, é o que eu falo, assim, doenças mentais são tratáveis. Todas elas são tratáveis. Mas, quando a gente quebra a perna, a gente procura um ortopedista. Quando a gente está com um problema no dente, a gente procura um odontólogo. Quando a gente quer fazer uma dieta adequada, a gente procura um nutricionista. Quando a gente tem uma angústia, a gente vai em qualquer lugar. Mas a gente não procura um terapeuta ou um psiquiatra. Não. Quando uma pessoa sente enjoo e fala para outra, eu senti enjoo, ninguém fala, não enjoa não. Você é tão bonito. Por que você está enjoando? Eu estou com dor de cabeça. Para com isso. Pensa aí positivamente que sua cabeça não vai doer. É assim que a gente faz? Não. Mas quando a pessoa fala, eu estou triste, parece que a minha vida não anda, está triste, eu estou chateada. Para com isso, boba. Você é tão feliz, você tem marido, você tem filho, você tem casa. Por que você está triste? Porque está. Porque tem alguma coisa física, psíquica, social, que está deixando essa pessoa triste, chateada. A maior parte de quem consegue atingir o foco da tentativa de suicídio, que é a morte de fato, são homens. Boa parte das tentantes são mulheres. E aí a gente pensa, homens, os homens que estão aqui, é fácil falar dos sentimentos? Dos medos, dos receios, das angústias. As mulheres, pelo menos, falam mais, elas se sentem mais permissão para falar. Não, isso é coisa de mulher é muito sentimental. Mulher tem essas frescuras. Homem não. Homem não chora, homem dá conta, homem não fica triste. Próxima encarnação quer ser homem desse jeito. Não tem problema com nada, é tudo um serzão ali, evoluidaço. E aí, tudo que a gente vive na mente é muito maior do que a vida de fato. Já aconteceu isso com vocês? De vocês terem uma ideia, assim, pensar, nossa, isso aqui vai ser terrível, na hora que isso acontecer vai ser... Aí, de repente, acontece e fala, nem era isso tudo que eu estava imaginando, não é? Mas quando a gente fala aqui, eu estou triste, eu estou com alguma coisa, você deixa outra pessoa saber disso, ou uma casa espírita, porque a questão é o julgamento. A gente não deve olhar para outra pessoa com os nossos olhos. Tem uma fala de um psicólogo, acho que é o psicólogo mesmo, agora eu dei um branco aqui. Eu sei que ele é o criador do psicodrama na psicologia, ele chama Moreno. E aí ele fala assim, eu queria tirar os meus olhos e te dar, e tirar os seus olhos, para que eu possa te ver com os seus olhos e você me ver com os meus. Por que isso? Porque se eu olho para você com os meus olhos, eu vou tentar te passar a minha experiência. Não, você está triste porque seu cachorro morreu, era o único que você tinha, você mora longe da sua família, para com isso. Tem gente lá no sul que está sem casa, você está triste? Eu não sei para vocês, mas isso não me anima. Só um spoiler, não me anima. Você vai me apresentar problemas maiores na hora que eu já estou emocionalmente abalada, não é, então não vou ficar triste não. Deixa para lá. Então você não pode olhar com seus olhos, você tem que tentar se colocar no lugar da pessoa. Olha a diferença disso. Se eu estivesse naquele lugar, não sendo eu, mas sendo ela, porque ela, naquele momento, não está vendo saída. E aí, quando a gente entra com a questão do pecado, a gente trava a pessoa de falar, o suicídio é pecado. Sim, o suicídio, o que é o pecado? O pecado, lá, pessoal judaico, é sair do caminho. Né? Então, tudo que é contra as leis divinas
É claro que a gente está promovendo um débito, a gente está agindo de forma equivocada. Mas isso não é suficiente, até mesmo porque nem todas as pessoas são religiosas, nem todas as pessoas têm uma relação interessante com a religião. Porque não basta estar no templo, na casa espírita, precisa ter um sentimento de religiosidade. E aí a pessoa que está dentro da casa espírita, ou do centro, ou de qualquer outro lugar, vai falar, não, isso é pecado, você não pode fazer isso, não vai pensar isso. Não, o que está acontecendo? Como melhorar? O que se pode fazer? Então, a casa espírita, o templo religioso, é um dos pontos que a pessoa deve olhar. Mas é óbvio que é um pedido de ajuda. E pedido de ajuda para algumas pessoas é atestado de fraqueza e ou de fracasso. Porque eu tenho que dar conta. Eu sempre dei conta, eu tenho que dar conta. E aí, de novo, a maior árvore do planeta, um dia foi uma semente. Só uma semente. E é assim que acontece com a gente. O maior problema que a gente tem hoje, na nossa vida hoje, ele não nasceu um problemão. Ele veio um bebê, que a gente foi tratando bem, achando bonitinho. Eu sempre falo, eu tenho uma amiga que um dia a filha dela foi fazer Kumon. Não sei se vocês já viram isso. E o Kumon é assim, para quem não conhece. Você tem que fazer a tarefa todo dia, colocar o início da hora que você começou a fazer a tarefa e o final, que foi a hora que acabou a tarefa. A gente viajou para Brasília, a pequena lá, 7 anos, 8 por aí, não fez. Aí no final ela inventou tudinho. Tá? Aí ela falou assim, mãe, eu tinha que ter feito isso aqui na frente dos avós, tudo. E aí eu coloquei uma hora, outra hora, para a professora não saber, eu coloquei dias diferentes. Todo mundo, nossa, menina inteligente. É inteligente, mas é uma inteligência que precisa ser norteada. Porque se ela não for norteada, ela pode amanhã se tornar uma falta de caráter. Então, assim, não é assim que faz. Eu vou aceitar dessa vez e não mais. Ou então, não. Você vai chegar lá sem a tarefa e arcar com as consequências de não ter feito. Você não fez, você não vai burlar. Né? Então é um problema que no início a gente acha bonitinho, ou a gente vai passando por cima. Né? Hoje eu estou com angústia, eu tomo um chá, eu me automedico, aí eu vou para o bar com os meus amigos, aí eu me distraio, aí amanhã eu tomo uma bebida, ou eu começo a usar algum psicotrópico, alguma coisa que, não quero pensar nisso não. Aí eu arrumo 3 namorados, que é para me dar bastante trabalho, e aí eu vou me distraindo, até que chega uma hora que não dá para correr mais. E foi uma escolha lá atrás, né? E é uma questão de saúde pública, porque para cada pessoa que suicida, tem mais ou menos aí umas 5 ou 10 que são impactadas direta e indiretamente por essa situação. Fora a culpa que gera, uma tonelada de situações. E aí a gente vai para o Espiritismo. Dentro do Espiritismo, tem uma gama de situações que o Livro dos Espíritos coloca para a gente. Então, assim, primeiro, o duelo é um jeito tanto de suicídio quanto de assassinato. Para a pessoa se sacrificar pela vida de outro. É bonito, não é? Eu estou me sacrificando a minha vida pela vida de outro. E os espíritos respondem, se não tiver uma gota de orgulho, porque se tiver, Deus sabe. E também outra coisa para analisar é, a minha vida, antes de eu me sacrificar por alguém, a minha vida, será que ela é mais importante em nome só dessa pessoa, ou será que eu ainda posso ajudar mais outras? O que é mais importante? É eu perder ela agora, ou essa vida física, ou continuar e ajudar outras pessoas? Se tem a loucura, o que é a loucura? É um momento de privação. A pessoa, num momento de privação, ela comete um ato. E aí a gente está falando de coisas deliberadas. Né? Nós estamos falando de situações preparadas, que têm a finalidade de tirar a vida. É um tiro, é um envenenamento, é um enforcamento. Né? E aí a gente vai, porque outra coisa que a Organização Mundial de Saúde fala é evitar os meios
de chegar aos fins. Se uma sociedade tenta evitar os meios de um suicídio, a sociedade vai armar os cidadãos? Não vai. Porque esse é o meio mais fácil. É mais fácil do que comprar um metro de corda, é mais fácil do que arrumar um veneno, porque deixa rastros. Às vezes a pessoa pode achar, ela é mais rápida, ela é mais mortal. O enforcamento, se alguém achar uma pessoa, leva para o hospital. O envenenamento, se achar, faz uma lavagem. Essa é mais impactante. Então, a sociedade, muitas vezes, permite que isso aconteça. E aí, no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem assim, que existem atenuantes para cada caso. Muitos atenuantes. Todos os suicidas não serão tratados da mesma forma. Não serão. Mas uma situação vai ser comum a todos. Vocês sabem qual é? Não? A vontade, a intenção. Não, essa daí tem variação. O que vai ser comum a todos eles é o arrependimento na hora, sim, e o desapontamento. Porque não morre, gente. A gente não morre. E aí, o que acontece? No ser humano, quando o ser humano, hoje, busca o suicídio, ele está mais voltado para uma questão material do que para uma verdade espiritual. Esse é o ponto da saída enganosa, aonde a gente chega hoje. Ah, fulano se matou de vergonha. Vergonha de quem? De Deus? É de Deus? Jamais. Fulano se matou porque estava com muita dívida, muito problema financeiro. Estava desesperado. A gente sabe de casos que aparecem na mídia, que agora está aparecendo mais, né? De homens, e é interessante porque assim, essa ideia de ser provedor, né? Matar os filhos, a esposa e se matar em seguida porque faliu. Homens assinarem carta falando que vão se matar porque não estão conhecendo as pessoas ao seu redor. Por causa de demência, por causa de Alzheimer, seja o que for, nos momentos de lucidez. Isso é o quê? Falta de resignação e materialismo. Porque a gente está distraído com uma coisa daqui. É fácil? Gente, não é fácil. Por isso que é interessante a gente pensar, estar nessa situação, muitas vezes, é não ver saída. A gente que é espírita vai falar, se tem vida, tem jeito. Para algumas pessoas, não. Acabou ali, perdeu o sentido. O marido foi embora, acabou. A esposa me traiu, acabou. O que as pessoas vão falar de mim? Não tem saída. E tudo que não tem saída pode levar à morte. E é aí que a gente entra, nessa propagação de conversas. Tem saída. Talvez não seja a mesma vida que eu tinha antes, mas existem outras formas de estar nesse mundo. Quando a gente está doente, parece que nada vai passar. Um transtorno mental, um quadro de ansiedade, um quadro de pânico, um transtorno bipolar, um quadro depressivo, um surto psicótico, a sensação é que nunca mais vai ser igual. Tudo bem, pode ser que não seja mesmo. Mas a pessoa pode retornar e continuar a sua caminhada. Com as medicações certas, com o tratamento certo, com as psicoterapias, com as atividades físicas, com a vida voltando, as coisas melhoram. E às vezes as pessoas mencionam isso pra gente, colocam nas redes sociais. Às vezes não. E aí a gente precisa ter o quê? Olhar, né? Um dos pontos importantes é mudança de comportamento. A pessoa é ótima, sai, conversa com todo mundo, de repente ela começa a se excluir. E aí, hoje você chama, ela não vai, aí ela já não vem mais para o centro. Aí espírita é bom, que espírita fala assim, não, às vezes não está no momento. A espírita gosta de respeitar o livre-arbítrio do outro. Os evangélicos não, ele vai lá, ó,
O que está acontecendo? Por que você não está indo para a igreja? O que foi? Você quer que eu te busco? Então, respeitar livre-arbítrio é só se a pessoa falar para você, eu não quero que você venha aqui mais. E aí você pode mandar mensagem. Porque você sabe que tem alguma coisa acontecendo. Agora, se não, fulano não veio, não sei, deve estar num momento ruim. Não, às vezes não estava na hora dele. Ele veio no centro seguidamente. Seguidamente, 1 ano. Não, ele era meio esquisito mesmo, às vezes não está no momento dele vir. E às vezes a gente não sabe o que está acontecendo ali por dentro. E aí a gente está falando de um suicídio, pá! Mas tem outro tipo de suicídio. Que muitos de nós aqui podemos estar cometendo. Que é aquele suicídio pingado, suicídio moral, como diz no livro dos Espíritos. Que é a hora que a gente coloca a nossa vida. O irmão X, Bert Campos, tem um livro dele. Eu não vou lembrar, porque eu não sou o tipo de pessoa que tem uma memória muito boa para capítulos e perguntas e tudo mais. Eu tenho memória boa para o conteúdo. E aí ele diz assim, eu acho que é alguma coisa sobre mal. Ele fala assim, se uma cobra aparecer aqui agora, a gente vai pular todo mundo em cima dela, alguns vai pular para fora, vamos pegar um pedaço de pau, vamos bater nessa cobra, vamos matar a cobra e vamos jogar a cobra longe. Não é assim? Meu Deus, uma cobra. Ela tem veneno, ela nos faz mal, ela pode matar. Mas se tiver uma comemoração, a gente traz a bebida. Não aqui, mas em casa, em qualquer outro lugar, a gente traz a bebida. E aí a gente comemora com a bebida. A cobra faz mal para uma pessoa. Ela não tem veneno para matar 15, não é uma fila. A bebida, não. E mesmo assim, a gente mata a cobra. E deixa a bebida para os momentos de felicidade e de alegria e de comemoração. Muitas vezes os jovens aprendem a beber em casa com o seguinte discurso: não, é melhor que ele beba aqui do que beber lá fora. Vícios em geral, comidas desregradas. E aí no livro dos Espíritos eles dizem o seguinte, que quando a pessoa comete um suicídio moral, é pior do que aquele outro, que é cometido no ímpeto, sabe? Na paixão ali de ver, eu vi aquilo, eu desesperei e eu cometi um suicídio. Por quê? Porque ele sabe o que é errado. Todo mundo que está aqui sabe o que faz mal e o que não faz. E tem uma escolha pela coisa que faz mal. E aí, lá na frente, a gente vai ver que nós também tivemos, muitas vezes da nossa vida, essa escolha por algo que foi minguando a nossa força, que foi minguando a nossa energia vital, o nosso fluido vital. E aí, eu sempre, quando eu vou falar sobre isso, eu dou o seguinte exemplo. Estamos indo todo mundo para Guarajuba. Praião, maravilha, Salvador. Aí a gente vai de van, tá? Vamos todo mundo aqui de van, de ônibus, porque aqui tem muita gente. Um ônibus bom, com ar-condicionado, né? E a gente tá indo para Guaraju. Lá pelas tantas, ali no meio do caminho, esse ônibus estraga o ar. Ônibus com ar-condicionado não tem janela, né? Então, ele vai ser fechado, mas tem aquele negócio que abre ali em cima, uma janelinha pequena. O que é mais interessante para a gente? Não, gente, vamos voltar para Goiânia? Não vamos viajar? Ah, não, esse ônibus quente, nós não vamos dar conta, a perna vai inchar, eu vou enjoar, que aí vai começar a ficar difícil. Né? Aí a viagem até chegar em Guarajuba vai ficar difícil. Mas a gente sabe que lá em Guarajuba, depois a gente vai voltar de avião. É só o restante do caminho para Guarajuba. O que é mais interessante? A gente chegar em Guarajuba aos trancos e barrancos? Ou a gente falar, não, vamos desistir dessa viagem, vamos voltar para Goiânia? Chegar em Guarajuba. Chegar em Guarajuba. Só que muitos dos nossos irmãos, com ideação suicida,
ou que praticam suicídio, a hora que começa a ficar muito difícil, a hora que aperta, a hora que sai da rota que estava imaginando, ele prefere desistir de chegar em Guarajuba. E ele fala, não, para mim já deu. Não dou conta mais. Está muito sofrimento. Está muito difícil isso aqui. Aí ele volta. O que vai acontecer? Vai desapontar. Vai entender que lesionou o próprio corpo. Porque, gente, não tem coisa que faz a gente sofrer mais na nossa existência do que o momento que a gente compreende de todo o espírito que a gente errou. Esse é o momento de maior aprendizado e, às vezes, de maior dor. Os livros de André Luiz falam isso, do desapontamento de quando o espírito chega no plano espiritual e percebe que perdeu uma grande oportunidade. Ele lamenta a misericórdia divina, a oportunidade que foi dada, os amigos espirituais, o planejamento de uma encarnação. E a gente, no ápice do embotamento, não percebe isso e não aproveita. Quem não aproveita, já acha ruim. Imagina quem cerra, quem acaba, quem para a própria vida. Então, a hora que o espírito compreende o que aconteceu, é muito sofrimento. Fora os sofrimentos que a gente já sabe que podem acontecer. Quais são? Permanecer junto ao corpo, ficar vivenciando várias vezes a situação que ceifou a vida do corpo. Olha ali, a gente quando está dormindo, você já tiver essa sensação de que está caindo? É boa? Não é? Agora imagina isso repetidas vezes. E aí os espíritos falam, sem o mínimo pudor, que a próxima vai ser bem pior do que a que estava agora. Então, a gente precisa ampliar a nossa fé, a nossa compreensão da vida futura, a nossa compreensão de que a gente nunca está sozinho. Eu vejo vários memes, as pessoas falam assim, Deus não dá o fardo maior do que eu posso carregar, acho que calcularam mal. Né? Eu estou achando que eu estou carregando de alguém, deve ter acontecido alguma coisa. A gente ri, tem um outro lá que fala assim, dizem que é para a gente matar um leão por dia, mas eu acho que tem gente que não está fazendo seu trabalho, porque aqui em casa tem mais de um. Né? Então as pessoas começam a brincar com isso, porque olha só que legal, tem um coletivo que experiencia esse cansaço, essa descrença, nesse mundo que a gente tá vivendo. Se a gente olha muito para a TV, a nossa desesperança, talvez ela fique um pouco maior do que a nossa esperança. Por quê? Porque a sensação é que o mundo está um caos. Que está tudo, né? Como diz o pessoal, a gente acabou o mundo em 2012 e a gente que ficou aqui. A Deus dará. Esse é o que corre a boca miúda. Então, essa é a sensação. Está tudo muito ruim, está tudo muito mercenário, está tudo muito difícil, pessoas morrendo, é acidente, é não sei o quê. E aí a gente esquece de lembrar desse plano superior que existe, que não tem nada fora do comum, que também tem coisas boas. Esses dias eu vi uma medicação, acho que foi feita na Universidade Federal, se não me engano, de Minas, que pode recuperar lesões na medula. Né? Tem pessoas que estão começando a andar e a falar por eletrodos. Né? Tem vacinas que estão sendo pesquisadas para o adoecimento do câncer. Então, tem coisas boas acontecendo, mas o bem é silencioso. O mal fala alto. Então, a gente não pode se distrair, porque se a gente se distrai, a gente também fica mal. Vocês já conversaram com alguma pessoa muito deprimida ou com ideação suicida? Se você não tiver o pé firme, você vai com ele.
Porque ele te traz argumentos baseados no que ele está vendo. E a gente leva para eles argumentos baseados no que a gente acredita. Na nossa fé, no que a gente acredita do plano espiritual, no que a gente acredita sobre a vida, sobre a importância da reencarnação, que a gente não está aqui para ver paisagem, a gente não está aqui para tirar férias, não é um spa. Gente, a vida, ela é uma luta desde a concepção. A vida é uma luta desde o momento da concepção. Vários espermatozoides morreram para que a gente estivesse aqui hoje. Quando a gente nasce, a gente sente dor no corpo, porque a gente vai aprender a respirar aqui. Mas não é porque ela é difícil que ela deixa de ser bonita. Ela tem as duas partes. O que a gente precisa ajeitar é a nossa lente, do que a gente vai alimentar mais. Esses dias eu vi uma palestra de uma jornalista, de uma filósofa chamada Viviane Moser. Vocês conhecem? Ela fez um livro chamado Meu Braço Esquerdo, que ela descobriu lá que um parente dela, um cunhado, teve um acidente. E assim, eu não sabia, mas tudo nosso aqui, ó, é segurado nos tendões. Então, se tem um arrancar, aqui sente. Vocês sabiam disso? Nem eu. Então, se arrancar um membro, o corpo todo ele vai sentir aquilo. Não é só tirar ali, entendeu? Tem ligações importantes do abdômen com o braço. E aí ela falando assim, que ela aprendeu a conviver com a dor dela. Eu achei isso tão lindo. Ela falou assim, porque a vida é sofrimento. E a gente sofrer não é ruim. A gente não precisa se anestesiar, a gente não precisa correr do sofrimento. A gente só precisa olhar para ele e aceitar que ele faz parte da vida. E que a gente não sofre o tempo inteiro. Que tem coisas bonitas nesse caminhar. Quando Jesus fala que a felicidade não é deste mundo, tem gente falando, nossa, que não sei o quê. A gente não compreende isso. A gente não dá conta de compreender. Mas a vida é sofrimento. E aí ela diz o seguinte, que ela acorda 6:30 da manhã e ela só levanta 8. Porque ela precisa construir o corpo dela para dar conta de levantar. Porque é sofrido. Mas ela levanta. Porque ela já aprendeu que ela tem esse funcionamento. Ela fala, né? Lá da época da gestação. Que na psicologia fala que a época da gestação e os primeiros dias de vida ali são muito importantes para como o espírito vai se comportar nesse mundo. Mas nós que somos espíritas, a gente sabe que o negócio é muito anterior. Né? As relações familiares não se fazem do berço ao túmulo. As relações familiares são bem anteriores. Às vezes uma vida, às vezes várias. Então é dolorido. Tem famílias que são puro resgate. Mas a gente já está indo para Guarajuba, a gente já está no ônibus. Vamos chegar. Sabe aquele negócio que a pessoa fala assim, eu não vou separar desse cara, porque na próxima encarnação eu não quero casar com ele de novo? Pelo menos por esse lado. Não é? E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que também aprender a dar leveza para os nossos sentimentos e sofrimentos. E aí quando a gente começa a falar, nosso filho, isso, aquilo, aquilo outro, aí a gente encontra ressoar, porque às vezes vocês não sofrem o mesmo sofrimento que eu, mas vocês conhecem o sofrimento. Vocês conhecem. E esses dias eu ouvi de uma adolescente que está entrando, não, jovem, 23 anos, está entrando no mercado de trabalho como estagiária. E ela chegou, depois de uma crise de ansiedade, de pânico, falou para mim assim, a vida é isso? Trabalhar com gente incompetente, com chefe que humilha a gente, que não sabe trabalhar e joga as frustrações na gente? Eu falei, é isso também. Também é isso. Mas não é só isso. Tem outras coisas. Se não está bom lá, vamos mudar. Vamos tentar. O que a gente pode fazer? A angústia, ela é maravilhosa, a angústia é linda. Porque o que a angústia faz com a gente? Ela fala assim, Camila, querida, deixa eu te explicar. Não está bom. Tem uma coisa aqui na nossa vida que não está caminhando como a gente tem que caminhar. Então, é normal que a gente vá por um lugar e depois a gente chega aqui e fala assim,
Não, não era isso aqui que eu estava imaginando. Aí cai. Não. Então, para onde que eu quero ir? O que eu quero fazer? Do que eu gosto? E aí não está lá fora, está aqui dentro. Vocês entendem por que a angústia é importante? Porque ela senta e fala, vamos conversar. E quanto mais a gente corre dela, mais alto ela vai gritar, porque ela quer ser ouvida. E a gente só vai dar conta quando a gente ouvir, quando a gente no mínimo aceitar. Beleza, então senta aqui. Tem um livro, um vídeo da Organização Mundial de Saúde que chama Black Dog. E ele fala sobre a depressão. Que a depressão é um cachorro preto. Que um dia você dá conta de fazer carinho nele e você fica maior do que ele. E tem outro dia que ele fica maior que você e ele te machuca muito. E a sabedoria da vida é conviver com esse cachorro de modo a não deixar que ele te machuque. Isso é lindo, gente. Porque é a gente olhar para aquilo que nos machuca, aceitar, mas não um aceite passivo, e trabalhar com ele. Porque renegar é perda de tempo. Renegar é combater, é achar que tem um erro, é achar que a gente é vítima, é achar que Deus não olha para a gente, é achar que só a nossa vida é ruim, é achar que essa vida não me interessa, que eu não devia estar aqui, que eu nasci só para aquilo. Então a gente transforma esse cachorro desse sofrimento em algo muito grande. E aí ele machuca a gente. E quando a gente entende que, ok, tem esse sofrimento, mas também tem várias outras coisas, aí a gente começa a conversar. Então, por que a saída é enganosa? Porque não vai terminar. Pelo contrário, a gente vai colocar mais um cadinho de sofrimento na nossa matula. Porque a gente saiu antes da hora. Então, nesse momento, as nossas vibrações, os nossos pensamentos de amorosidade precisam encontrar qualquer irmãos nossos com pensamentos suicidas, com ideação, que estão abrindo portas, que estão sofrendo, sabe aqueles sofrimentos anônimos que o Evangelho fala? Porque é assim que a gente ajuda quem quer que seja, falando para a gente ou não falando. Interações humanas são muito importantes. Conversar olhando no olho, falar bom dia, falar boa tarde, mostrar para aquela pessoa que ela é vista, seja ela quem for. Então, o Setembro Amarelo, agora, em 2025, no Brasil, está completando 10 anos. A gente pensa que talvez seja um trabalho pequeno, porque é só setembro, mas não é só setembro. O setembro dá visibilidade, mas isso acontece o tempo inteiro. Né? Então, conversar com famílias enlutadas. Ah, o meu filho, o meu marido, o meu irmão, ele está para o resto da vida perdido pela eternidade. Não está também, não. Não está. Porque Deus é misericórdia. E tudo que aquela pessoa viveu nessa e em outras vidas também vai ser importante. Agora, que vai ter um sofrimento, vai ter. Então, a gente precisa organizar todos os nossos pontinhos de luz dessa casa, que une a outras casas, que une a outras casas, e que vai aumentando isso em toda a esfera terrestre, para que qualquer irmão nosso, ali que esteja à beira do desencarne, e fala assim, não, falta 5 minutos, mas está doendo muito, então eu quero morrer antes, até esse sofre. Porque, de acordo com o Livro dos Espíritos, é falta de resignação à vontade do Pai. E a resignação à vontade do Pai não nasce na ideação suicida. Ela nasce lá na hora que a gente não passa no vestibular, ou que a gente não consegue namorar quem a gente queria, ou que a gente não consegue o emprego que a gente queria, ou que a gente bate o carro, e aí, de repente, a gente não transforma isso em algo muito grande e fala, ok, foi isso que aconteceu. Mas a minha vida não é só isso. Eu tenho outros interesses nessa vida. Como diz o Jung, eu vou direcionar a minha energia psíquica a outras pessoas e coisas e projetos que me levantem. Porque a gente tem essa potencialidade.
como mostra o André Luiz para a gente lá no livro Evolução em 2 Mundos, nós somos co-criadores em plano menor de tudo que a gente vive. Então, a nossa resignação começa no nosso pensamento todos os dias de manhã. Começa na luta que a gente tem que travar contra as reclamações do dia a dia. Porque aí a gente vai transformar no quê? Ok, isso está me acontecendo. Como que eu posso resolver isso? O que eu preciso fazer? Para onde que eu vou olhar? E a força vem daquilo que Jesus nos traz, da prece. Da prece, do trabalho no bem, do olhar para o outro. Então não dá para separar o suicídio como algo único e exclusivo. Ele é uma junção de fatores. E como uma junção de fatores, ele precisa de ser combatido também numa junção de fatores. Políticas públicas, melhora de qualidade de vida, ensino, saúde, melhora das relações humanas, acesso a tudo isso, tratamento no centro, prece, nome na vibração de quem a gente sabe que está diferente ali e a gente não entende o que é nome na vibração. Gente, tretou, relou comigo, é nome na vibração. Coloco de todo mundo. Eu já coloquei até de lugares. Edifício fulano de tal. Porque Deus comanda lá como ele achar melhor. Porque às vezes o negócio é tão muito que não dá para você colocar lá 502 pessoas no livro de vibração. Então você coloca no geral. Né? E trabalhar com a nossa vida. Porque as coisas passam. A vida é impermanência. Sempre. E a gente gosta muito disso quando a gente está vivendo uma coisa ruim. Mas, quando a gente está vivendo uma coisa boa, também há impermanência e também passa. Então, a gente precisa estar atento no hoje, no presente, no atual momento, vivendo de forma plena, para que a gente possa aproveitar as coisas boas e com as ruins aprender, porque elas vão passar, tanto uma quanto a outra. E que a gente tenha sabedoria, discernimento, ânimo, bom ânimo, esperança e fé para que a gente possa lidar com os momentos ruins. Porque os bons a gente vai amar, não é verdade? Então eu agradeço a vocês mais uma vez. Sei que é um tema denso, sei que é um tema que a gente que mexe, que às vezes pode trazer até alguns gatilhos. O Livro dos Espíritos fala muito em covardia, em falta de coragem. Eu mesma não gosto. Eu me dou o direito de não usar, porque na fala dos espíritos, eu creio que tem um peso, mas na minha, talvez seria um julgamento. Então, eu não gosto de falar por aí. Mas o que eu digo é o seguinte, é uma dor e um vazio muito grande. E se a gente der conta de diminuir um pouquinho isso no outro e não permitir que em nós isso cresça, nosso trabalho já vai ter sido feito. Eu agradeço a vocês mais uma vez, desejo uma excelente semana, setembro maravilhoso. Pode falar. Vamos lá. Essa campanha do Setembro Amarelo é bastante importante, porque desperta na sociedade o cuidado que deve se ter. Eu quero relatar um caso que aconteceu bem próximo de nós aqui. Quer levantar para falar? Aqui, ó. Teve um dia, nós estamos fazendo um trabalho aqui no fundo do centrinho, tipo uma horta, e precisava de uma corda. E tem uma equipe, tá ali o Francisco que vem, tem o Isaac, e Tassiane e eu. Então a gente vem geralmente no sábado de manhã. E o Tassiane ia descendo com uma corda da casa dele, que ele mora ali próximo à UPA. E de repente aparece alguém, moço, como que é? Você vai suicidar-se? Foi isso? Quer dizer, a pessoa viu ele descendo com a corda, bom, está perdido aí, né? Então já despertou aquela cuidado para a gente ver que essas campanhas têm também, né, esse lado que desperta na sociedade do modo geral, quer dizer, só por um mês, mas que vale, como você disse aí, o tempo todo, e achei interessante ele contar isso. E eu achei o máximo, e aí eu vou lá para aquela leitura do Evangelho que fala assim, quem era ele? O que ele fazia? Não importa. Naquele momento, ele olhou para o Tassiano
E ele foi humano. E eu tinha que ficar arrepiada. E falou assim, o que vai acontecer? Você está pensando nisso? Então, olha que coisa linda. E aí a gente, né? Eu queria ver Deus, eu queria falar com Deus. Naquele momento, ele foi um enviado de Deus. Né? Então, que a gente também possa ser esse tipo de pessoa. Eu vou invadir, não vai. E se invadir também não tem problema nenhum. Nesse caso, não tem problema nenhum. Porque a gente sabe que a intenção é muito boa. Nós, trabalhadores